eu me lembro quando eu li aquilo, aquela coisa do Dias, eu falei, mas que bobagem. Sério? Não vai dar pra fazer isso. Deus sabe como eu estava errado, né? Não é? Quando saiu o Rock Santeiro. Que foi um absurdo. Eu lembro até hoje dessa novela. Mas por que te chamaram, você sabe? Assim, por que escolheram você naquela época? Não, o Dias que escolheu. Ah, foi ele? É, porque eu tinha apresentado uma sinopse. Me pediram uma sinopse de novela. E eu apresentei uma sinopse. Na época, quem lia era ele. Ele leu e gostou. E não tinha nada a ver com Rock Como Santeiro. ele já conhecia meu trabalho. Era um outro tipo de plot, era outra coisa. Não, era outra coisa. Como ele já conhecia o meu trabalho de série e tudo isso, ele viu que eu podia. Apostou. É. Mas era uma aposta arriscada, né? Se for pensar. Muito arriscada. Um estreante pra Muito uma arriscado. novela das 8. Mas E a assim, decisão de ir pras 8 foi de quem? Foi do Boni? foi do Boni, foi do Boni. De acreditar que aquilo podia dar certo. Sim. Eu tive uma série chamada Bandidos da Falange que foi proibido pela censura, né? Por quê? Você Isso sabe? Não, porque era uma história policial. E falando tinha do muita crime. Gente pobre tinha muito personagem pobre, sabe? Os caras já não. Falar desse pessoal não é bom, não. E o Boni fez uma coisa incrível. Eles proibiram a série e o Boni disse: vamos continuar chamando para breve, Bandidos da Falange, breve. E aquilo foi crescendo, assim, porque todo mundo sabia que a série não ia pro ar, mas eu continuava chamada pra ver se a galera sabendo. Até que um dia a pressão foi tanta que eles resolveram liberar com cortes. Cara, por causa do Boni, que peitou. Eram grandes figuras da televisão brasileira, o Boni, o Boni deve ter o Daniel, essas pessoas todas. E numa época muito difícil. E não é que essas pessoas atuassem politicamente, não. Elas nem tinham nada a ver com ideologia, não. Eles sabiam que o que a televisão tinha que apresentar tinha que ser o melhor possível. De qualidade, né? De entretenimento. Quando era bom, eles davam a alma para que aquilo funcionasse. Isso estava acima do medo deles de poder acontecer alguma coisa. Exatamente. Que fantástico. E também tinha o Dr. Roberto, que mesmo sendo de direitaça, ele fala, então vou bancar. Cara, porque, ele via que a televisão dele tinha qualidade, né? Era engraçado. Existe a famosa frase, que eu não sei se ele falou ou não, mas houve um momento que os militares procuraram por ele e disseram: olha, o seu jornal só tem gente de esquerda, não pode. E aí dizem que ele falou para eles: olha só, vocês não mexam com os meus comunistas, hein? Esses são meus, são meus. Pode mexer no cara, que maravilhoso. Se não for verdade, é maravilhoso. Não, é maravilhoso. Olha lá o Bandidos da Falange. Ah, sim, pois é, exatamente. Beth Faria maravilhosa, adoro essa mulher. Cara... Quem que é aqui o Tito Lívio? Meu Deus do céu, o Stênio Garcia. Não, o Stênio é o da esquerda. E o da direita aqui? Tito Lívio, eu não lembro quem Vê aí se você consegue ver. Não lembro quem é. Tito Lívio, pela foto. Não era o José Wilker? Será? Era o Zé Wilker, acho que era. Nossa, é o Zé Wilker novinho. Olha. E como que foi o Bandidos da Falange? Como foi a recepção? Foi um sucesso, isso. Foi um sucesso. E os cortes, você achou que também não interferiram muito? Não interferiram muito, não. Não interferiram muito, não. Mas... desculpa. Não, pode falar. Vamos falar de Rock Santeiro. Você não botava muito fé, falava, não sei se isso vai dar certo. E aí? Quando que você começa a se envolver e quando que... Não, quando eu vi... Eu me envolvi realmente quando eu vi o primeiro capítulo gravado. É mesmo? Aí eu pensei, não, isso aí vai ser sabe, eu tinha um diretor fantástico, era o Paulo Biratã, que era um gênio, né, entende? Que dirigiu por todas as minhas novelas, até que um belo dia morreu com 36 anos. Com 36 só, muito novo. E aí, quando eu vi o resultado, quando eu vi aquela farsa em que se transformou aquele texto, né, que era farcístico. Não, né, e o cenário, tudo exagerado, aquelas roupas da Regina Duarte, aquele turbante, sabe? O tom, né, de voz que ela... Cara, acertaram, né? Tudo e perfeito. aí eu vi que estava maravilhoso. E o Dias viajou para a Europa, né? Você sabe por que ele não quis escrever? Porque ele estava vivendo um grande amor, né? Entende? E aí ele viajou para a Europa e quando voltou... Viu aquele... Já era um sucesso? Já era um sucesso. Foi logo de cara que o Rock Santeiro pegou? Não, pegou de cara. É mesmo? Não, teve um capítulo que deu 98.
de audiência. O quê? 98. 98 é 100%, vamos falar a verdade? Os 2% deviam ser É. aparelhos onde a luz apagou, Exatamente, faltou sei lá. luz. Deu 98. Isso é uma coisa tão absurda. É absurdo. Todas as televisões estavam ligadas no Rock Ligado Santeiro. no Rock Santeiro, isso. Era uma coisa absurda. É isso que eu falo que é uma época que não volta mais. Não volta, não tem a menor condição. todo mundo comentando no dia seguinte sobre o capítulo da noite anterior. Que fantástico isso. De norte era a uma coisa sul. incrível. Nos supermercados, sabe? Eu sempre vivi uma vida normal. Nunca Porque ninguém É. conhece o autor, né, do negócio. Mas eu vi as pessoas comentando como se fossem histórias reais, né? Você viu o que fulana fez ontem? Chegava a perguntar pra você. Não, eu Mas ia ser vi, engraçado. ia Né? ser O engraçado. que será que tal personagem vai fazer? Você fala, você nem sabe. Não, naquela época o autor não era muito conhecido. Hoje em dia com essa coisa. Hoje em dia tudo bem, mas todo naquela mundo época... Mas assim, e aí eu virei novelista. E como que era? Mas eu vou contar um segredo pra você, que já não é mais segredo, porque tá no meu livro. Tá aqui também. Eu até escrever Rock Santeiro, eu nunca tinha visto uma novela. Para. Não, porque eu era jornalista, eu trabalhava à noite. Naquela época, durante a minha época de jornalista, a televisão fechava o expediente, encerrava o expediente às 11 horas da noite, só voltava no dia seguinte às 7. Putz, e não tinha... E eu saía do jornal às 11, então não via televisão. Aos sábados via alguma coisa assim, mas não me empolgava muito com aquilo. E aí, como que... Vou escrever uma novela sem nunca ter assistido. Não tinha a menor ideia de como se escrevia novela. Na verdade, eu só fui aprender a escrever novela, quer dizer, pensar, não, agora eu estou sabendo um pouco sobre isso na minha 4ª ou 5ª novela. E como foi essa primeira, então? Foi... Não, como eu não sabia, eu já vou fazer diferente. Entende? Se você prestar atenção, Rock Santeiro, nos primeiros 100 e tantos capítulos que eu escrevi, ele é totalmente diferente das outras novelas. O que você acha que era diferente? Pelo fato de você não conhecer a estrutura? A intensidade das cenas, o tom das cenas, a maneira como os personagens interagem. As cenas eram longas, mas eram muito movimentadas, né? Eu cortava as cenas. Nunca fazia, por exemplo, 2 personagens têm uma cena longa. Certo. Eu começava na cozinha, um deles saiu, o outro ia atrás pelo corredor, falou, entende? Dinâmico. Eu dei um dinamismo àquilo que não tinha antes, entendeu? E isso fez uma diferença. Mas eu fiz isso porque eu não sabia como. Eu vou escrever uma cena de 2 pessoas E o diretor falou, lá vem o Aguinaldo de novo, que trabalho, sai daqui, vai pra lá. Pois é. E aí eu aprendi a escrever novela fazendo, né? Fazendo. E foi muito legal. E como que foi? Porque eu não imagino a loucura que é. Você falou em 40 minutos? Quanto diário? 40 minutos. Pra escrever 40 minutos, é como cinema? São 40 páginas ou é mais? Um pouco menos, porque tem os intervalos comerciais. Verdade. É um pouco menos. Quantas páginas? Hoje em dia chega a 35 no máximo. Tá, de arte. 35 de arte. Isso. E para escrever 35, quanto tempo de média demora para escrever? Não, você tem que escrever um capítulo por dia. Um capítulo por Sim, dia? Porque são 6 capítulos por semana. E naquela época era máquina de escrever. Não tô com inspiração, não existe isso. Não existe. Não tem. Se você não escrever um hoje, amanhã você terá que escrever 2. Né? E aí ferrou. E, por exemplo, quando eu escrevo novelas, né, eu não vou dizer escrevia, porque eu ainda vou escrever. Quando eu escrevo novelas, eu não saio de casa durante 6 meses. Eu não saio de casa. Cativeiro. Porque assim, se você sair, um amigo te convida para jantar, você vai jantar, bebe um pouco além da conta, dia seguinte amanhece com dor de cabeça. Não interessa. Esquece. Você tem que escrever, né?